competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ah, mas eu preciso saber da competência da Receita? Olha, sim, por quê? Porque em se tratando de direito previdenciário, nós temos a parte de benefícios que ficou com o INSS, mas nós temos a parte das contribuições que estão a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A partir de maio de 2007, e eu, já estou bastante lá atrás. Em 2007, a Secretaria da Receita Previdenciária, que já vinha com a atribuição de arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições previdenciárias, foi extinta. E aí, o único tributo federal que faltava para a Receita eram as contribuições previdenciárias. Então, a partir de maio de 2007, a Receita passa, então, a arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições também previdenciárias. Então, hoje, a Receita, ela tem todos os tributos federais para arrecadar, cobrar e fiscalizar. Ah, mas cobrar, professora, porque vocês imaginam o seguinte, você imagina o seguinte, eu ouvi uma vez um fiscal me dizer assim, não é função da Receita cobrar, cobrar é função da Procuradoria. Não, gente, nós temos a cobrança administrativa, né? Um fiscal falando isso comigo. Nós temos a cobrança administrativa. A Procuradoria da Fazenda Nacional, ela só vai lidar com os débitos, né, os créditos da União, quando eles já estiverem inscritos. Então, neste caso aqui, existe a cobrança administrativa, inclusive, feita pela Receita Federal do Brasil. Artigo 33 da Lei 8.212, tá? Vamos lá. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar, avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança. E ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212. Então, veja, todas as contribuições da Seguridade Social estão a cargo da Receita, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Todas, que é o parágrafo único do artigo 11 da Lei de Custeio. Tá? No artigo 11, nós temos o seguinte, o orçamento da Seguridade Social, no âmbito federal, é composto das seguintes receitas. Nós já estudamos. Receitas da União, né, que vem lá de acordo com a lei orçamentária anual, e sabendo que a União será responsável por eventuais insuficiências financeiras para pagamento dos benefícios do regime geral, também formada por receitas de contribuições sociais, que são todas as contribuições da Seguridade Social, e receitas de outras fontes, que também já vimos, né? Juros, multas, arrecadação de percentual que recebe de arrecadação de terceiros. Então, 40% do resultado do leilão obtido
dos bens apreendidos da pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, então nós temos outras fontes. Mas em relação às contribuições sociais, quem tem a competência para arrecadar, fiscalizar, cobrar e receber? Secretaria da Receita Federal. E aí ele fala, as contribuições dispostas no parágrafo único do artigo 11 da Lei de Custeio. Quais? Das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, né? Aí aquela contribuição do artigo 22 da Lei 8.212, aquela que incide a cota patronal de 20%, mais SAT adicional de RAT, e a dos empregadores domésticos, né? Tanto no caso como contribuinte, e quando ele retém também. A dos trabalhadores, incidente sobre o seu salário de contribuição, a das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro, e as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Essas duas últimas, nós temos o quê? Nós temos que são contribuições que a gente chama de não previdenciárias. São contribuições da Seguridade Social, mas não são previdenciárias, porque os recursos não são unicamente voltados para o pagamento dos benefícios da Previdência Social. E mais, a Lei 8.212 de 91, ela não contempla aqui uma outra contribuição, que é a do importador, mas é da competência da Receita Federal do Brasil. E por que que não está? Porque, na verdade, essa do importador, ela surge muito depois. Então, a lei já estava, né, em vigor, mas é também da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Bem, prerrogativa da Secretaria da Receita Federal, dos auditores, né, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar esclarecimentos e informações solicitados, o segurado, os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Então, essas pessoas, se, né, a Receita Federal, por meio do auditor, requerer informação, eles são obrigados a informar, tá? E aí vem a súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 439. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária, que, na verdade, poderia colocar só tributária, já que as contribuições são tributos, mas quis demarcar exatamente para não haver dúvida, né? Então, estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto de investigação. Então, o que for objeto de investigação está sujeito à fiscalização pelos auditores da Receita Federal do Brasil. Agora veja, a empresa, o segurado, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário, aqui nós nem temos mais, porque era do Instituto da Concordata. Hoje nós temos, né, na falência, a recuperação e a falência. Nós não temos concordata. Então, na verdade, é o representante ali, né, no caso da recuperação judicial. O liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições da Seguridade Social. E ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer informação
ou apresentar informação deficiente, incompleta, a Receita Federal poderá, sem prejuízo de penalidade, lançar de ofício a importância devida, ou seja, constituir o crédito daquela contribuição, né, que ela entendeu devida, porque a documentação está insuficiente. E aí cabe ao contribuinte a prova, né, o ônus da prova em contrário, tá? Então, essa medida, essa técnica de apuração, ela é chamada de arbitramento, né, que somente deve ser utilizada quando a falta da documentação impedir o trabalho do auditor fiscal, ou a falta ou a sua inadequação. Então, recusou, sonegou, impediu, pode fazer aí lançar de ofício o que entende devido. E aí cabe, né, com certeza, o contraditório para o contribuinte ou o responsável, certo? Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Receita, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável, o ônus da prova em contrário. É o que a gente fala da aferição indireta. Na construção civil, tá? Porque às vezes não tem. É muito comum, por exemplo, eu vou construir uma casa. E eu contrato várias pessoas para construir. Eu não tenho nada regularizado, isso acontece muito, né? Pago lá todo mundo, construiu a casa e tal. Quando eu for averbar a casa no cartório, eu preciso de uma certidão negativa de débito com a Seguridade Social. Olha, eu usei mão de obra remunerada, então eu teria que ter recolhido a contribuição. Não tem como saber. O que a Receita pode fazer? A chamada aferição indireta. Então, com base, né, na área construída, no tipo de construção, ela vai fazer o cálculo. Se eu não gostar, eu como sujeito passivo, eu que demonstro que aquilo está acima do realmente devido, tá certo? Auditores fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil têm livre acesso a todas as dependências ou estabelecimentos da empresa, podendo efetuar a verificação física dos segurados em serviço para confronto com os registros e documentos da empresa, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas, demais documentos necessários ao perfeito desempenho de suas funções, caracterizando-se como embaraço à fiscalização qualquer dificuldade oposta à consecução do objetivo. Esse livre acesso a todas as dependências do estabelecimento, né, ele tem que ser visto com razoabilidade e proporcionalidade. Lógico que o auditor fiscal não vai sair arrebentando, né, tudo, arrebentando cofre, arrebentando porta, nada disso. Mas ele tem o livre acesso. Então, quer dizer, se pede para abrir, pede para ver as notas fiscais e há um embaraço, né, para obstruir, para prejudicar o ato de fiscalização, é considerado embaraço à fiscalização e aí pode o fiscal até requisitar a força policial, tá? Então, veja aí que a gente tem, a gente não, os auditores da Receita, né, têm essa prerrogativa, esse acesso livre, certo? Bem, guardando então, mais precisamente, competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil em relação às contribuições da Seguridade Social, competência para arrecadar,
fiscalizar e cobrar todas as contribuições da Seguridade Social, todas elas. Tudo da Receita Federal do Brasil, a partir de maio de 2007, foram as contribuições previdenciárias. As demais já eram da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, ao INSS não cabe, né, a parte tributária. Não cabe ele cobrar, fiscalizar a parte tributária. Isso fica a cargo da Receita Federal do Brasil. Certíssimo? Daqui a pouco eu volto.